Mortalidade, ou taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, ela é definida a partir de características da população, tá? Então, ela não é necessariamente uma característica do vírus, uma característica da população. Então, a taxa de mortalidade é o número de óbitos na população. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê toda hora nos jornais ou mesmo nas estatísticas que saem sobre a Covid. Então, vamos supor, o número de óbitos por 100 mil habitantes é de 60. Isso é a taxa de mortalidade. Taxa de fatalidade. A taxa de fatalidade é a razão entre o número de óbitos e o número de casos. A taxa de mortalidade ela é influenciada por vários fatores. Ela pode ser influenciada por, eventualmente, uma variante do vírus que é mais patogênica, falando aqui hipoteticamente. Então, uma possibilidade para a taxa de mortalidade subir é que tem uma variante mais patogênica em circulação, hipótese. Outro motivo é o próprio comportamento das pessoas, estão tomando menos cuidado, estão se expondo mais, portanto, mais pessoas vão adoecer. Desse montante de pessoas que vão adoecer, se elas afetarem um grupo específico da população que é mais vulnerável, a taxa de mortalidade pode subir, porque mais pessoas vão morrer em relação ao número de casos. O comportamento das pessoas afeta a taxa de mortalidade. Terceiro fator que afeta a taxa de mortalidade é a condição dos sistemas de saúde. Se os sistemas de saúde estiverem muito sobrecarregados e as pessoas não conseguirem ter atendimento hospitalar, isso pode afetar, na verdade, várias categorias de pessoas, mas vamos pensar nas pessoas que estão com Covid. Pessoas que estão com Covid e que, porventura, não tenham acesso a um hospital, se elas, por acaso, necessitarem do hospital, essas pessoas podem, se elas forem desenvolver um caso severo de Covid, elas podem acabar falecendo porque elas não tiveram acesso ao hospital. Então, o colapso dos sistemas de saúde também afeta a taxa de mortalidade. Tá? Então, eu dei aqui 3 fatores para vocês que afetam a taxa de mortalidade. A patogenicidade do vírus, o comportamento da população e o terceiro fator foi o colapso hospitalar. Todo dia vocês veem isso na imprensa. Ah, média móvel de casos, a média móvel de óbitos. O que é uma média móvel? Vamos falar de uma média móvel de 7 dias. O que é uma média móvel de 7 dias? Você pega lá 7 dias e você calcula a média do número de óbitos, por exemplo, naqueles 7 dias. Do dia 1 até o dia 7. No dia seguinte, você vai ter um novo dado. No dia seguinte, você vai ter um novo dado para aquele dia, de número de óbitos. O que é a média móvel agora? Você vai olhar não mais para a média de óbitos do dia 1 ao dia 7, mas sim da média de óbitos do dia 2 até o dia 8. No outro dia, você vai ter um outro número de óbitos. Então, você vai ter uma nova média móvel. Essa média móvel agora vai olhar a média dos dias 3 a 9. E assim por diante, tá, gente? A média móvel é isso. Quando você estabelece um período que você vai olhar, por exemplo, 7 dias, e a cada hora que entra um dado novo, você move aquela janela da média móvel para que você dê conta exatamente de como essa tendência em 7 dias está se comportando. Então, a média móvel é uma espécie de medida de tendência num período de tempo pré-estabelecido. A média móvel nunca vai ser igual ao número de óbitos de um dia, a não ser por uma coincidência. Tem um número, no dia seguinte, você vai mover essa janela em um dia e vai calcular uma nova média e assim por diante. Os óbitos estão em tendência de subida? Eles estão em tendência de queda? Eles estão em tendência de se estabilizar? Então é disso que se trata. Por isso a gente trabalha com média móvel.